Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Valores do Esporte. Sempre aqui com o querido professor Dr. Odilon. Tudo bem, professor? Tudo bem, Magali, e você? Tudo bem. Professor, hoje nós vamos falar sobre utopia e esperança. Professor, o esporte é uma utopia? Primeiro a gente tem que pensar o que é utopia, né, Magali? A utopia, por definição, é um não lugar, né? Um topos em grego é lugar. Então, a utopia é uma espécie de espaço imaginário, fantasioso, uma coisa que nós geralmente gostaríamos que fosse, mas que ainda não encontra realidade. Fica famoso no livro do Moro sobre utopia, em que existia uma cidade ali com certas características futuristas, enfim, que não se apresentava no cotidiano. O esporte poderia trazer a nós uma sensação, uma magia que nós não encontramos na realidade? Quando a gente responde sim a essa pergunta, a gente está atribuindo uma certa dimensão utópica ao esporte. É como se nós experimentássemos uma realidade paralela ao estarmos totalmente absorvidos pelo jogo. Nesse sentido, ele é uma espécie de utopia, a criação de uma nova realidade, de um novo espaço. Contudo, na tradição do pensamento, utopia também costumou ser reconhecida como uma espécie de lugar ideal, como uma coisa onde tudo dá certo, um local ou uma realidade onde tudo funciona, ou que pelo menos seria muito melhor, não apresentaria os defeitos, os problemas da realidade vivida. Claro que ficou muito conhecida a ideia de utopia socialista, utopia comunista, como um local que se chegaria após a superação da diferença de classes, na teoria marxista, essencialmente. Então, por uma via ou por outra, a utopia acaba sendo vista como uma espécie de local ideal. Se o entendimento for esse, aí eu acho que o esporte se afasta. Primeiro que esse entendimento ele já é um pouco complicado. Não vou entrar aqui nas minúcias filosóficas dessa opção, mas no nosso específico, na nossa aplicação, que é a esportiva, tem sim muita gente que entende o esporte como um local ideal, onde a justiça acontece, a competição é justa, perfeita, irreprimível. Eu penso que é uma visão um pouco romantizada do esporte. Aí sim, se nós usássemos a expressão uma utopia ou uma visão utópica do esporte, seria supor que ele seria capaz, o esporte, de corrigir todos os problemas da vida social. No esporte tudo é justo, tudo é correto, tudo é adequado. Ao passo que nós vemos que não, que no esporte também há certas injustiças. Sim, e professor, o esporte em si, muita gente acredita que vai mudar a vida. E isso passa, então, a gente entender como uma utopia de muitas pessoas acreditando que vai chegar. E a gente sabe que esse espaço de alto rendimento, de um espaço, ser o campeão olímpico, campeão da Copa do Mundo, é para poucos, né? Magali, o esporte ele tem uma característica em termos de ascensão social, em termos de retorno das expectativas, que difere um pouco de outros fenômenos da vida social. O que eu quero dizer com isso? Se você pensa em ter uma profissão e ser muito bem sucedido nessa profissão, reconhecido e etc., quase que automaticamente você está pensando numa trajetória que vai ocupar a sua vida toda. O esporte, ele costuma dar um retorno, para alguma pessoa, claro, que tem algum talento, dedicação, etc., ele costuma dar um retorno um pouco mais rápido. Com isso, ele pode alimentar essa esperança utópica mais fortemente. Quando você tem uma espécie de choque de realidade, quando você percebe, vamos dizer, uma pessoa em começo de profissão, ela entra com muitas ideias, com muitas esperanças. Rapidamente, no ambiente de trabalho, ela vai perceber que aquilo vai demorar bastante para acontecer, que ela vai ter que superar obstáculos que ela nem imaginava que existiam. No esporte não é que não exista isso, mas com uma certa dedicação, é plausível supor que a pessoa vai ter um ganho rápido.
Ela vai notar que se antes ela tinha dificuldade de superar um obstáculo, agora ela já consegue. Depois ela consegue ainda incrementar. Ela vence uma partida, ela vence outra e ela vai se convencendo de que ela pode chegar em um lugar que ela nem imaginava. Veja como nós estamos nos aproximando de novo do conceito de utopia. Ela pode colocar para si mesma uma fantasia, vamos chamar assim, que estou usando aqui fantasia como um termo da psicanálise, que é um mecanismo de defesa do ego também, é uma forma de manter o seu ego intacto, fantasiando que você vai ser tudo aquilo que você imagina que o seu ego possa ser. O esporte pode ser a sustentação dessa fantasia. Você começa a se dar bem num nível local, num nível regional, e você imagina que você vai alcançar um lugar que ninguém chegou perto na sua família, no seu meio social e etc. Para ainda alimentar mais esse modelo, você consegue ver alguns exemplos de sucesso, de pessoas que saíram de trajetórias até mais desfavorecidas do que a sua e que alcançaram aquele lugar extraordinário. Então, você alimenta essa utopia. E quando isso não acontece, né? Você alimentou, porém não teve êxito. Esse é o grande problema das utopias. Falta na utopia um senso de realidade muito grande, né? Falta na utopia uma compreensão das relações mais mundanas, mais corriqueiras. Eu não estou querendo dizer com isso que você não possa ter sonhos, que você não possa ter metas, objetivos, mas esse discurso muito motivacional em torno das utopias, ele acaba vendendo o próprio discurso, mas não entregando o produto, né? Porque você caminhar em busca de uma fantasia sem uma dose clara de realidade é ingenuidade, é o próprio conceito de ingenuidade. Quando a gente fala agora, né, dessa era coach, do positivismo, né, a gente sempre acreditar que tudo está certo, que você consegue, você chega, a gente está pensando nisso? Está caminhando perigosamente nesse terreno. Você vê que interessante, esse guru da nova geração, esse guru do contemporâneo é chamado de coach, que nada mais é do que treinador, técnico, né? Os técnicos, treinadores dos esportes norte-americanos são chamados de coach. Isso já mostra como esses universos estão se mesclando, como está pegando essa ideia esportiva de que se você treinar, se você se dedicar, você vai ser um campeão, pegando essa ideia mais ou menos genérica e transportando para a vida. Isso está um pouco no campo da utopia, sem sombra de dúvida. Eu fico, professor, refletindo um pouco sobre esse tema da utopia, porque assim, eu venho da natação, né? Eu fui nadadora e tive essa meta, acreditar nesse sonho de subir no pódio e cantar o hino e ser o primeiro lugar e tudo mais. E isso me levou muito longe. Como pessoa, não como nadadora, né? Como nadadora, minha carreira foi curta, não tive resultados expressivos. Mas como pessoa, para correr atrás daquilo que eu queria, né? Sonhar mais alto da realidade que eu vim, para onde eu cheguei. Então, assim, eu penso que essa utopia ali da natação na infância me levou para tentar mais, né? Para tentar um mestrado, 2 graduações, enfim. Então, essa relação a gente também pode fazer, de você não chegar naquela meta, mas chegar próximo de outras metas que você abriu por causa disso? Pode sim, Magali. Eu acho que o contraponto que você põe é extremamente relevante. É que você soube fazer essa passagem. Houve um momento em que você soube mudar o seu foco para a sua vida, né? Desde que a gente consiga fazer isso, a gente sai da armadilha da utopia. Porque você não considerou um terreno fantasioso que você vai alcançar o pote de ouro no fim do arco-íris. Você transformou esse desejo do esporte para a sua vida vivida. Muito bom. Muito obrigada, professor. Então, no próximo bloco, a gente volta e aí vai falar sobre esperança. Fique aqui com a gente, até já já.
Estamos de volta com Valores do Esporte e agora é a esperança. Há esperança no esporte, professor? Com certeza há. Agora, do mesmo jeito que a gente relativizou, por assim dizer, ou colocou em reflexão a utopia, também é importante refletir sobre o conceito de esperança. Lá na utopia, a gente estava discutindo o que é um não lugar, né? Um lugar assim fantasiado, uma coisa que eu não tenho na realidade, eu não encontro na realidade e espero encontrar um dia. Eu até brinquei com a metáfora, um pote de ouro no fim do arco-íris. E que isso pode me destituir da realidade, né? Me afastar da vida tal como ela é. É um perigo da utopia. Ainda que, como você fez um contraponto, ela move, ela avança. Será que a esperança também pode nos fazer avançar? Também, sem sombra de dúvida. A esperança faz com que eu acredite que uma situação melhor pode acontecer. Qual que é o lado positivo e negativo aí da esperança e depois trazendo para o esporte? Bom, o lado negativo veja só, há alguns filósofos que condenam a esperança como uma espécie de virtude passiva. Você fica esperando, né? Por isso a esperança. Fica esperando uma circunstância melhor, em vez de agir por uma circunstância melhor. Agir na realidade e esperar um retorno dessa própria realidade. E não de uma utopia, que nós já exploramos, seria uma outra realidade. Então a esperança teria esse traço passivo, que merece algum cuidado. De fato, pessoas muito esperançosas, pessoas muito utópicas, tendem a ser pessoas muito românticas, né? No sentido assim, de muito imaginativas, falta um pouco de ceticismo para essas pessoas, falta um equilíbrio cético, no sentido metodológico do termo, ou seja, entender que há certas relações na vida social que são causa e efeito, certas coisas que não vão mudar a curto prazo, certas dificuldades que vão demorar para serem resolvidas. Tudo isso ajuda numa compreensão mais clara da realidade. Eu nomeei como cética no sentido filosófico, mas eu estou querendo aqui dizer uma relação mais clara com a vida vivida. Tá? Agora, qual seria o lado assim positivo da esperança? Como eu disse, ela traz uma forma de confiança, vamos dizer assim. Né? Quando, na mitologia grega, é entregue para Pandora, Zeus entrega para Pandora uma caixa, que é um presente, né? Pandora é a primeira mulher. Ele entrega para ela uma caixa e ele diz assim, olha, essa caixa que já era linda, maravilhosa, em algumas versões é um vaso, você pode pôr de decoração ali na sua casa, mas você nunca pode abrir, é a única condição. E claro, ela muito curiosa que era, mal Zeus se afastou e ela abriu. Zeus tinha colocado lá dentro todos os sentimentos ruins. Então escapou a inveja, escapou a maldade. A partir daquele momento, esses espíritos passaram a povoar o mundo. Só no fundo do vaso ficou a esperança. Então, quer dizer, olha que metáfora interessante isso. Por um lado, a esperança é a última coisa que resta. Sim. Né? É a ideia de que é a última coisa a me apegar, o resto escapou. Por outro, cuidado, ela estava misturada com os espíritos ruins. Né? O grego tinha um pouco essa noção. A esperança pode me salvar em muitos momentos, mas ela pode me trazer uma irrealidade. E me afastando, sabe, de uma luta verdadeira. Pegando esse gancho aí da sua fala, eu observo muito os pais colocando essa esperança nos filhos, né? Ai, meu filho vai ser jogador, meu filho vai ser nadador, meu filho vai... Tem o caso da tenista Naomi Osaka, que na série que tem, né, falando sobre a história dela, ela fala que o pai coloca ela desde pequena para fazer o tênis, né, desde muito pitiquinha, 3 aninhos lá, ela com a irmãzinha e tal, e que ela entende que essa é a saída da família para uma vida melhor, que é a esperança.
da família dela, dos pais. E tem muitos pais que vivem nessa esperança. A gente pode, então, pensar assim? Perfeitamente, o seu exemplo é excelente. Eu acho que, até fazendo um balanço, você trouxe a questão da Naomi Osaka, também posso falar das irmãs Williams, né, que também tem um filme agora. Da Naomi Osaka é um documentário na Netflix, isso. E da Serena Williams é o King Richard, né, que é sobre o pai da Serena e da Venus Williams, que tenta fazer delas tenistas profissionais. Ambas, digo, tanto as irmãs Williams quanto Naomi Osaka, nessa esperança de um futuro melhor. Porém, você nota que na Naomi Osaka isso foi um peso. Foi um fardo. Exato. Né? Essa esperança como assim um espírito pesado. E para as Williams, não. Aquilo foi, de certa forma, interpretado como um projeto que o pai sabia o que estava fazendo para elas e que elas iam ter uma vida melhor e elas queriam aquilo. Então, é difícil, Magali, a gente colocar a virtude da esperança, ela é uma das mais escorregadias que tem, como uma coisa positiva ou negativa. Depende muito de como ela se encaixar no modo de existência dos sujeitos em questão. Mas a gente pode entender que a esperança, em muitos sentidos, ela nos move a querer ir longe, a querer mais, mesmo quando a gente vê que já não há mais um caminho, mas a gente ainda está ali, né, lutando, buscando. Ela é o último espírito do vaso, né? É o que ela garante. No esporte, às vezes, isso pode ser um recurso. Veja, recentemente eu fiquei, já que você mencionou o tênis, recentemente fiquei impressionado com a vitória do Rafael Nadal no Aberto da Austrália, em que ele está voltando de uma lesão, ele já não é mais um menino, e ele estava praticamente derrotado na final e ele tira uma força do além, vai ganhando um ponto e outro ponto e outro ponto, vira o jogo, ganha a partida, ganha o torneio. É um exemplo claro desse espírito positivo da esperança. No esporte, assim como na filosofia, e é por isso que eu gosto desses dois temas e, sobretudo, misturá-los, é muito difícil, Magali, a gente dar sentenças absolutas. Se nós chegássemos aqui ao final do programa dizendo assim, a esperança é um sentimento ruim, nós não estaríamos sendo justos com a virtude da esperança, nós não estaríamos sendo filosóficos, nós não estaríamos sendo esportivos. Se nós chegássemos na sentença, a esperança é positiva, igualmente errado. A esperança é uma virtude muito forte. É um espírito muito atuante, tanto na filosofia quanto no esporte. Os sujeitos envolvidos precisam ter inteligência para lidar com esse espírito. Quando essa esperança, né, a utopia, quando a gente percebe que não vai concretizar, que você não vai chegar, como lidar com isso? Aí que está o grande desafio, a reavaliação dessas expectativas. Tá? Hoje há uma preocupação bastante grande, até em termos de saúde mental, que as pessoas consigam reavaliar suas expectativas. Quando você cria uma expectativa, você cria uma meta, quando você cria uma esperança ou uma utopia, os temas que nós mobilizamos hoje aqui, você não cria algo que deve acontecer a todo custo. Você conseguir reavaliar as expectativas em determinado momento da sua trajetória, você perceber que aquilo pode mais te oprimir do que te ajudar. E você conseguir realocar aquilo em outras circunstâncias. O grande problema que a gente enfrenta hoje no esporte, por exemplo, é uma pessoa, um atleta, colocar para si que ele quer ir para a Olimpíada e qualquer outra circunstância o deixar frustrado. Eu já tive contato com atletas profissionais que narraram para mim uma enorme decepção com o esporte, porque ele tinha ganhado medalha de prata. Quer dizer, ele tinha sido o segundo melhor em toda a competição, mas ele não venceu a de ouro. Então, aquilo frustrou ele enormemente. Quer dizer, será que ser o segundo colocado não é um excelente resultado? Então, veja, por um lado, a utopia, a esperança, a expectativa pode nos mover, mas por outro, ele pode colocar um parâmetro de sofrimento.
né? Em que se eu não chegar exatamente na formulação daquilo imaginado, a minha expectativa não está cumprida. Você sabe que o professor coloca isso e volto num exemplo pessoal, né? Como eu fui nadadora, né, profissional, isso quando eu era criança e eu sempre tive essa vontade de nadar. Quis ser nadadora, enchi minha mãe para me colocar na natação, porque eu queria nadar desde os 6 anos, ela foi me colocar com 10 e eu aprendi a nadar muito rápido, né, os 4 estilos muito rápido. E aí me colocaram numa competiçãozinha, o pessoal da academia, e eu nadei e fiquei em segundo lugar. E eu peguei aquela medalha, Didi, eu lembro assim, né, de olhar e ficar muito feliz, porque eu ganhei uma medalha. E eu cheguei em casa e meu pai falou, que porcaria, segundo lugar é o primeiro perdedor. E isso me marcou ao longo da minha carreira de nadadora, porque é o que o professor falou. Eu não transformei isso em algo positivo do tipo, agora você vai ver, eu vou chegar lá, eu vou... Não, eu realmente entendi como uma frustração em pensar que eu não sou boa o suficiente, eu não vou chegar. E eu tive que trabalhar com isso todo o tempo como atleta, de tentar acreditar que eu vou conseguir, eu vou chegar. Então, bate um pouco no que o professor estava falando. Esse seu exemplo dá anos de terapia, né, Magali? E é bem comum esse tipo de relato, bastante conhecido, né, de pessoas que foram interpeladas pela família, por algum... Por alguma pessoa querida ao redor no qual esperava uma validação e veio o movimento contrário, né? Veio um movimento de contra-validação. Tá? Olha, eu repito, isso qualquer pessoa séria no campo da filosofia, da psicanálise, vai dizer que não existe uma regra para isso. O coach vai dizer que tem que ser assim, tem que ser assado. Né? Mas para você, Magali, na circunstância em que você estava, a não validação da sua conquista foi muito ruim. Você teve que lidar com aquilo de forma negativa. Para outras pessoas pode ser positiva. Sim. Né? Eu acho que se há um caminho que a gente possa escolher com um pouco mais de segurança, é a da conversa constante. Né? Por exemplo, vou pegar o que você traz aí de fato. Vamos dizer que alguém te falou, ai que porcaria, uma medalha de prata, tinha que ser de ouro, e no momento seguinte percebe que aquilo não soou como um estímulo, sabe, mas aquilo foi ruim. Dá para reavaliar aquilo, olha, na verdade, putz, foi muito bom, numa próxima você ganha de ouro, enfim, tem outras formas de lidar com a situação e a gente ir trabalhando melhor essa dimensão da esperança. A gente falou disso o programa todo, né? A esperança não é uma virtude ruim nem boa. A forma como ela entra nas narrativas pessoais é que a gente tem que avaliar. Você acabou de dar um excelente exemplo de uma narrativa que não te trouxe esperança. Um episódio que não te movimentou. Pelo contrário, só bloqueou. Falou assim, então, naturalmente, seu mecanismo de proteção vai pensar, então não vou fazer mais isso, eu não vou mais me dedicar, vou tentar investir em outra área. Tá? Enfim, não é fácil lidar com as expectativas, portanto, não é fácil lidar com as noções de utopia e esperança. Quando a gente fala de criança, a gente pode pensar, então, o que é importante para ela trabalhar a esperança, a utopia, para que ela consiga realmente desenvolver e tentar concretizar? Olha, por tudo que nós conversamos hoje aqui, eu acho que é importante mobilizar a esperança e a utopia. Tá? Eu não daria uma receita, mas lidar com isso de forma séria, profissional, eu acho bastante importante. Professor, muito obrigada mais uma vez pela participação, por estar aqui com a gente e te espero no próximo programa. Bom, pessoal, é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau.